A indústria do entretenimento, por anos, vem nos apresentando diversos animais antropomórficos, ou seja, animais com características humanas, com aparências e maneiras de falar como se fossem seres humanos. Mas e se eu te falar que muitos desses animais não são exatamente os animais que pensamos ou que até mesmo os criadores denominaram? Vamos conhecer então os 5 personagens que não são os animais que pensamos. Siga conosco depois da vinheta e aproveite para se inscrever no canal e deixar aquele like no vídeo. Michael Theodore Mouse é o nome completo do mais famoso personagem da Disney, o Mickey Mouse. Criado em 1928 por Walt Disney, o rato antropomórfico passou de um simples personagem de desenho animado para se tornar um dos símbolos mais conhecidos do mundo. Mas uma dúvida que sempre fica no ar é se o Mickey é na verdade um rato ou um camundongo. Então, primeiro vamos diferenciar esses dois animais. Os camundongos são pouco menores que os ratos, chegando a no máximo 15 centímetros, enquanto os ratos passam dos 18, podendo chegar até 25 centímetros, como o caso das ratazanas. Ambos apresentam orelhas grandes, mas as dos camundongos são mais arredondadas. Mas o que mais define o Mickey como um camundongo e não um rato está em seu próprio nome. Mouse em português significa camundongo, enquanto rato em inglês significa rat. Mouse se refere mais ao camundongo, um roedor pequeno e considerado bonitinho, enquanto o rat se refere a rato considerado sujo, que vive em esgotos e transmite doenças. Como a imagem do Mickey não era para ser associada àqueles ratos sujos de esgoto, ele levou o nome de Mouse e não de rat. Então, o rato mais famoso do mundo é, na verdade, um camundongo. Outro personagem bastante famoso da Disney é o Pato Donald. Mas e se eu dissesse pra você que o pato mais famoso do mundo não é realmente um pato, e que na verdade ele se assemelha mais a um marreco? Ambos os animais pertencem à mesma ordem, a dos anseriformes, da família Anatidae. Mas existem diferenças entre os dois. Natural da América do Sul, o pato costuma ser mais gordinho, tendo o dorso mais achatado. Passa a maior parte do seu tempo na posição horizontal. Tem o bico mais afinado e pontudo e tem um porte muito maior do que o marreco. Já o marreco, originário do hemisfério norte, é menor e mais esbelto que o pato. Ele possui um corpo mais cilíndrico e uma postura mais empinada, sendo mais verticalizado. Uma característica que ajuda bastante a diferenciar os dois animais é que, como dito, o pato tem o bico fino e pontudo. Já o marreco possui o bico mais achatado e largo, bem parecido com o do Pato Donald. Uma outra característica que faz com que o Pato Donald se assemelhe ainda mais com o marreco é o formato de sua cauda. A cauda do pato é comprida e em forma de leque, já a cauda do marreco é curta e em formato de pompom, assim como a do Donald. Ou seja, o Donald na verdade é o marreco Donald. 4 pequenas tartarugas que, ao entrarem em contato com o material radioativo, se transformaram em grandes tartarugas com formas e personalidades humanas. Estamos falando de Leonardo, Rafael, Donatello e Michelangelo, as famosas tartarugas ninjas que combatem os crimes e vivem nos esgotos de Nova York, ao lado de seu pai adotivo e mestre, que ensinou a eles o ninjutsu, o rato mestre Splinter. Criadas em 1984, as Tartarugas Ninja fizeram um enorme sucesso, acabando mais tarde se expandindo para séries animadas, filmes, videogames, brinquedos e vários outros produtos que alavancaram ainda mais a popularidade. Mas vocês sabiam que elas não deveriam ser chamadas de tartarugas? Para explicar melhor isso, vamos entender as diferenças entre tartarugas, jabutis e cágados. Essas 3 espécies de répteis são membros da ordem Testudinata, mais conhecida como quelônios, que são répteis dotados de carapaças. Mas apesar de pertencerem à mesma ordem, elas possuem diferenças. As tartarugas são répteis marinhos, vivendo todo o tempo dentro da água, apenas saindo dela as fêmeas em época de desova. Suas patas não têm dedos, parecendo uma barbatana. Os jabutis são animais exclusivamente terrestres, e os cágados são um pouco dos dois anteriormente. São semiaquáticos, realizando parte de suas atividades dentro da água e parte fora. Mas diferente das tartarugas, não possuem barbatanas. Suas patas possuem dedos e unhas. Então, como Leonardo, Rafael, Donatello e Michelangelo possuem dedos em suas patas e não barbatanas, e vivem suas vidas em terra, eles não deveriam ser chamados de tartarugas, e sim de jabutis ou cágados ninja. Mas convenhamos, cágados ninja soaria bem esquisito, inclusive gerando confusão nesse nome aí, hein?
Criado em 1940, sendo o personagem principal da série de TV animada Looney Tunes e mascote da Warner Bros., o Pernalonga por diversas vezes é denominado como um coelho, e outras vezes como lebre, tendo o mesmo significado nas animações. Mas a verdade é que lebre e coelho são diferentes, e o Pernalonga leva as características desses dois animais. As lebres são maiores e possuem orelhas que podem ser maiores que sua própria cabeça. Já os coelhos são menores e com orelhas curtas, ou seja, a primeira característica que assemelha o Pernalonga a uma lebre são suas enormes orelhas. Porém, o Pernalonga vive em uma toca, que é uma característica dos coelhos. Os coelhos cavam tocas em campos, arbustos e florestas. Já as lebres vivem em ninhos de grama achatada, gostando de pastagem e campos abertos. Ou seja, o Pernalonga pode ser considerado uma mistura de coelho com lebre, levando características de ambos os animais. Uma outra curiosidade é que, na verdade, levando em consideração que o Pernalonga é apresentado como um personagem masculino, então ele pode ser considerado um lebrão ou lebracho, que é o macho de lebre. Esse não é um personagem, mas a ideia de ser um animal, que não é exatamente o que pensamos, se encaixa no tema do vídeo. O Mozilla Firefox é um navegador de internet que tem como seu mascote um panda vermelho chamado Fox. Isso mesmo, o mascote do Firefox não é uma raposa como o nome sugere. A princípio, o nome do navegador seria Phoenix, e depois foi alterado para Firebird. Como os dois nomes já existiam em outras marcas, adotaram então o nome Firefox. A estranheza do mascote não ser na verdade uma raposa é por causa do nome do navegador, que traduzido ficaria Raposa de Fogo. Porém, o panda vermelho também é conhecido por esse nome, por conta do animal se parecer com uma raposa, tendo uma pelagem avermelhada e cauda longa. Outro fato que causou essa confusão é que o designer usou os traços de uma raposa para desenhar a logo do navegador, já que o panda vermelho não é muito conhecido. O panda vermelho é nativo das regiões montanhosas do Himalaia e do sul da China, tendo seu habitat natural as florestas temperadas e os bambuzais. Esse animal infelizmente está em perigo de extinção, devido à destruição de seu habitat natural pela expansão humana, da agricultura, da pecuária e da escassez de recursos naturais, além da caça ilegal. Esses foram os 5 personagens que não são os animais que parecem. Qual desses vocês não sabiam? Deixe aí nos comentários. Aproveite para deixar aquele like no vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!